O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, sempre no domingo seguinte à festa de Pentecostes. Agora fica claro este grande mistério que existe desde sempre, mas que ainda no Antigo Testamento não estava claro. Que Deus é único, é um só Deus, não existe outro. Mas este Deus, único e uno, são 3 pessoas. Aliás, esta é a causa da morte de Jesus. Jesus morreu porque se disse Filho de Deus e igual ao Pai. Esta foi a causa da morte de Jesus. Jesus foi acusado de blasfêmia. Foi condenado à morte pelo Sinédrio por blasfemar, fazendo-se igual a Deus. Porque embora o povo de Israel esperasse o Messias, ninguém esperava que seria o próprio Deus que viria. Mas aí depois fica pior. Melhor, na verdade. Quando Jesus sobe aos céus, Ele envia o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é só uma força de Deus, só um poder de Deus, que já é muita coisa. Sim, de fato, Ele é uma força de Deus, é um poder de Deus, é o amor de Deus, mas essa força, este poder, este amor, não é uma coisa que Deus faz, não é uma coisa que Deus dá, é alguém que vive dentro dele e Ele nos doa. E é por isso então que depois da festa de Pentecostes nós completamos todo o ciclo da revelação de Deus uno e trino. Um mistério que nós só vamos entender, meus irmãos, quando, se Deus quiser, pela misericórdia de Deus, nós vermos Deus face a face no céu. Então nós vamos entender como é que é possível 3 pessoas terem a mesma substância e a mesma natureza. Substância significa que é um só ser. E a natureza é a divindade. Como que 3 pessoas são um numa única natureza, num único ser e numa única divindade? Isso não cabe na nossa cabeça. Nós só vamos ver isso no céu, se você for para lá. Mas alguma coisa dá para a gente dizer.
Deus é relação, porque Deus é amor. Não existe amor se não tem um amado. Só existe amor se tem alguém que ama, alguém que é amado e o amor que existe entre os dois. Isso é relação, isso é amor. Se Deus fosse um só, seria um amor egoísta. Porque, veja, ele é um só, mas se fosse só uma pessoa, ok? Não vou dizer heresia aqui agora. Ele é um só, mas se ele fosse um só e uma só pessoa, seria um amor egoísta, então não seria amor. Seria Deus se amando na frente do espelho. Imagine Deus se amando na frente do espelho, coisa feia. Mas Deus ama dentro dele, mas ama alguém. O Pai é Pai desde toda a eternidade, porque Ele ama o Filho que é Filho desde toda a eternidade. E o Filho é amado pelo Pai. E o Filho corresponde ao amor do Pai. E esta comunicação de amor entre o Pai e o Filho é algo tão poderoso, é algo tão imenso, que é outra pessoa, o Espírito Santo. Olha que coisa bonita. O que dá para explicar isso? Mas como isso, padre? Pois é, só no céu para a gente entender. Mas Deus é amor, Deus é relação, e Ele dentro dele ama alguém, ama outra pessoa, e este amor é uma pessoa, por isso que tem 3. Muito bem, padre, muito bonito, mas e agora, o que isso tem a ver com a minha vida? Agora eu vou começar a homilia. A aplicação disso na nossa vida. Porque tá bom, que lindo Deus lá no céu, unitrino, se amando, e tá bom. E o que isso muda na minha vida? Muda tudo. Porque Deus lá no céu não precisa de nada e de ninguém. Mas Ele quis que este amor que está dentro da Trindade fosse compartilhado por mais alguém. Então Deus teve uma loucura de amor. Criou um ser que tem uma natureza infinitamente inferior à dele, que é pó diante dele, e fez do pó mesmo, nós, seres humanos, e quis que este pó, que não é nada diante dele, participasse da sua divindade. Olha aqui a loucura de Deus. Eu sei que ninguém explica isso na catequese, nós precisamos começar. Isso também é o curso de batismo, tá? Isso aqui ninguém pode batizar uma criança sem saber disso aqui. Ninguém pode ser cristão sem saber disso aqui. Nós fomos criados, meus irmãos, para participar desta vida divina de Deus lá no céu. Desta natureza divina. Desta unidade divina. Deus nos criou para sermos divinos na divindade dEle. Por que Adão e Eva pecaram? Porque eles quiseram ser Deus sem Deus. O Satanás falou, o dia que dele comerdes, sereis como Deus. Então o pecado de Adão e de Eva foi querer ser Deus sem Deus. Isso não existe. Satanás também quis ser Deus sem Deus. Mas Deus não tem medo de dividir conosco a sua vida divina, a sua vida bem-aventurada, e Ele nos criou para isso. Veja, o Catecismo, no capítulo 1, diz justamente isso, no ponto 1. E isso é bonito porque o Catecismo já se abre, falando daquilo que é o fim último de tudo.
Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em Deus já tem tudo, não falta nada, é uma felicidade imensa, uma alegria imensa, um amor imenso. Este Deus, em um desígnio de pura bondade, amor, e eu ouso ainda dizer, loucura de amor, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada, a sua vida feliz. Eis porque desde sempre, em todo lugar, Ele está perto do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Porque Deus sabe que a nossa felicidade é Ele. E se nós fomos feitos para Ele, não adianta correr, porque senão nós não seremos felizes. Por isso Ele nos chama. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Faz isto por meio do Filho que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele, por Ele, em Jesus, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos. É o que vai acontecer com estas crianças daqui a pouco. Seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros da sua vida bem-aventurada. Em outras palavras, deixa eu ficar mais aqui, senão não vai aparecer ali no trem. Para que você participe da divindade de Deus, você precisa ter agora a natureza divina. Como é que funciona isso? Deus quer que nós participemos da sua divindade, da sua natureza, da sua felicidade. Só que nós não somos Deus. Nós não temos natureza divina. Porque funciona assim. Você já viu cachorro ter pena e voar? Cachorro não tem pena e não voa. Por quê? Porque ele não tem natureza de ave. Ele tem natureza de cachorro, canina. Se o seu cachorro tiver asa, ele não é cachorro, é outra coisa. Galinha não late nem fala, porque ela tem natureza de galinha. Para que eu seja Deus, eu tenho que ter natureza divina, mas nós não temos, porque nós somos do pó. E como o homem não pode se tornar Deus, o que Deus fez para que nós sejamos Deus? Ele se fez homem em Jesus Cristo. E é em Jesus Cristo que se fez homem que a nossa humanidade se diviniza. Quando o padre abençoa a água que vai colocar no cálice na hora do ofertório, o sacerdote reza o seguinte: pelo mistério desta água e deste vinho, pelo mistério desta água e deste vinho, fazei-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. E o que acontece? Em Jesus Cristo, quando nós somos batizados, Deus faz uma modificação na nossa alma e nos dá uma nova natureza. E nos adota como filhos. Se você adotar uma criança, essa criança, claro, vai ser seu herdeiro pela afetividade, pela lei, pela justiça, você registrou, etc., é seu filho. Nos sentimentos e na lei. Mas isso não faz com que esta criança seja seu filho biológico. Não muda a biologia da criança, não vai mudar o sangue da criança. Essa criança não vai ter o seu sangue, não vai ter os seus genes, não vai mudar a natureza da criança.
Você adotou a criança, é seu, mas biologicamente falando, não vai mudar essa criança. Mas quando Deus nos adota como filhos, não é só uma adoção simbólica. É no amor, mas o amor de Deus, quando Ele é derramado nos nossos corações na hora do batismo, faz uma modificação na nossa alma. E nós adquirimos, vou usar uma palavra, não é bem isso, mas para vocês entenderem, a biologia de Deus. Acontece uma modificação na sua alma. Jesus se fez homem, e Ele é Deus e homem. Você, quando é batizado, continua sendo homem e mulher, mas recebe a semente da divindade, porque você agora está unido a Jesus, e você se torna filho de Deus, no Filho Jesus Cristo. E você é adotado, e você recebe a vida sobrenatural que existe na Trindade dentro da sua alma. Você se torna templo do Espírito Santo e morada de Deus, como é Jesus. E você se torna herdeiro de tudo aquilo que é de Jesus, porque tudo que Jesus tem e é, nós recebemos. Tudo aquilo que Ele alcançou na cruz, Deus nos dá. Veja o que diz Paulo na carta aos Romanos. De fato, vós não recebestes o espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. Deus se torna nosso Pai verdadeiramente, porque nós nascemos de novo. Jesus disse a Nicodemos, para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Então Nicodemos diz, mas como é possível nascer de novo? Como eu poderei entrar de novo dentro da minha mãe e renascer? E Jesus diz, não, seu bobo, não é assim. Vai renascer da água e do Espírito Santo no batismo. Quando nós somos batizados, nós nascemos do Espírito Santo, no poder do Espírito, e nos tornamos agora filhos de Deus, pelo renascimento das águas. Filhos de verdade, herdeiros de verdade. Isso é grandioso. Esta é a loucura de Deus por nós. Por isso que diz São Paulo, nós não podemos ter medo, porque Deus nos ama, Deus nos quer, Deus faz loucuras de amor por nós. E o que é que vai acontecendo em nós? Se nós correspondermos a esta graça e nós formos fiéis, antes que chegue o céu, nós já seremos, já neste mundo, aquilo que Cristo é, e nós já viveremos dentro de nós aquilo que Cristo vive. Quando você olha para a vida dos santos, e você vê neles Jesus, o Filho agindo, o Filho amando. O que é um santo? Um santo é quando a vontade de Deus está tão plenamente realizada na vida de uma pessoa, que não existe mais diferença entre a vontade de Deus e aquela pessoa, nos seus mínimos detalhes. E é isso que você vê na vida dos santos. Você olha para a vida de um santo e você diz, isso não é humano. E não é mesmo. Porque é Cristo agindo. Porque de fato esta pessoa está se transformando verdadeiramente em filho e filha de Deus. E principalmente na dor e no sofrimento. Você olha para a vida dos santos e você diz, não é possível que um ser humano possa sofrer assim. Só Deus pode sofrer assim, como Jesus sofreu na cruz. Mas é isso que acontece.
A santidade faz com que uma pessoa sofra de uma maneira sobre-humana, que um ser humano normal não é capaz de sofrer sem enlouquecer. Nós estamos vendo nos nossos tempos tantas coisas difíceis e as pessoas tão abaladas. E eu não estou culpando ninguém, porque de fato existem situações que são tão difíceis que nos desequilibram interiormente. Mas você olha para a vida dos santos e você vê cada coisa que eles passaram e você diz: meu Deus, como que esta pessoa não está enlouquecida? Como que essa pessoa não está tomando remédio? Como essa pessoa não está aí doido, desvairando, batendo em todo mundo na rua? Não vou ficar dando muito exemplo dos santos, porque senão vai ficar mais comprido do que já está essa pregação. Mas você vê algo na vida dos santos que é sobre-humano, porque de fato é um filho de Deus, que participa da vida divina. Gente, nós nascemos para sermos participantes da vida divina. Diz Paulo: vivo, mas não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. E no céu isso vai ser pleno. No céu, não vai ter mais nada que nos impede. Nada, nada. Não haverá mais nenhum impedimento. Nós seremos completamente, melhor dizendo, plenamente filhos de Deus. Mas começa agora. Então nos encorajemos, façamos a nossa parte, sejamos bons cristãos, porque esta semente de vida eterna já está na sua alma. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,